Você já parou para pensar se a felicidade é uma escolha, um dever ou apenas uma consequência da vida? Há algumas semanas atrás, assisti a um podcast com o Dr. Daniel Amen, psiquiatra especializado em escanear cérebros. Ele mencionou um vídeo curto de apenas 5 minutos chamado Por que Ser Feliz?, apresentado por Dennis Prager. Fui procurar o vídeo e Prager faz uma afirmação que me saltou os olhos. Ele disse: ser feliz não é um desejo egoísta, mas altruísta. É uma obrigação moral. Nosso estado emocional impacta diretamente a vida das pessoas ao nosso redor. E então ele lança algumas perguntas intrigantes. Já se perguntou se a felicidade é um problema para uma criança criada por pais tristes? Ou para um casal onde um dos parceiros está sempre triste? Ou para pais que criam uma criança triste? Esse questionamento mexeu comigo, me fez revisitar alguns livros que já li sobre o tema, como A Fórmula da Felicidade, de Mo Gaudat, e Autocompaixão, de Christine Neff. Eles trazem reflexões profundas sobre o que significa ser feliz e como podemos moldar nossa vida e hábitos para cultivar essa felicidade. Alguns eu já até compartilhei com vocês aqui no canal. Mas será que dá mesmo para resumir em 5 minutos o porquê de sermos felizes? Será que essa visão de Prager também se aplica aos nossos filhos pequenos? Para tentar encontrar resposta a esta última pergunta, recorri a um dos meus livros favoritos sobre parentalidade. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry. O que aprendi com ele e com essas reflexões é o que nós vamos explorar no episódio de hoje. Olá, eu sou Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula, e hoje quero compartilhar com vocês mais um trecho do livro de Philippa Perry, um verdadeiro favorito aqui do canal e confesso, meu também. Este episódio é dedicado com carinho aos ouvintes que me pediram para trazer mais desse livro: Carolina Marinho, Airsoft Messi, Jaya, Roberta e Yanice Tatiane Santos. Obrigada por acompanharem e contribuírem com essas reflexões. Hoje quero convidar vocês a pensarem comigo. Será que a forma como enxergamos a felicidade está influenciando nossos filhos e até que ponto a pressão para sermos sempre felizes afeta não só a nossa vida, mas também a deles? Será que temos obrigação mesmo moral de sermos felizes? Vamos juntos nessa jornada de reflexão. O que realmente te faz feliz? Por que não vemos anúncios publicitários mostrando pessoas comuns enfrentando seus medos, lidando com a dor inevitável e, a partir disso, encontrando alegria e espontaneidade? Em vez disso, seguimos imagens prontas de felicidade, aquela viagem perfeita, o carro do ano, a casa dos sonhos. Mas será que isso é mesmo felicidade? As crianças parecem entender isso melhor do que nós. Antes de serem influenciadas pela cultura do consumo e do prazer imediato, elas buscam algo mais essencial: conexão. E é através da conexão que se sentem verdadeiramente compreendidas. Para que isso aconteça, precisamos acolher todos os seus sentimentos, não apenas as alegrias, mas também a raiva, o medo e a tristeza. Toda a existência envolve tanto dor quanto prazer. Mas se tentarmos abafar a dor com prazer, anestesiá-la ou simplesmente distraí-la, seja em nós mesmos ou em outra pessoa, corremos o risco de não aprender a lidar com sentimentos negativos nem a transformá-los. No livro, Philippa Perry traz exemplos práticos que muitas vezes nos passam despercebidos, talvez porque seguimos o que fizeram conosco sem questionar. Um deles é sobre a chegada de um irmão mais novo. Você já tentou se colocar no lugar da criança mais velha? Como pai ou mãe, é natural querer que ela receba o bebê com carinho, entusiasmo, mas a realidade emocional dela pode ser bem diferente. Perry conta a história de uma mãe que deu um presente à filha de 3 anos dizendo que era do bebê recém-nascido para ela. E a resposta da filha foi: um bebê pequeno não tem dinheiro e não sabe ir para a loja. E quantas vezes já vimos o irmão mais velho de repente voltar a fazer xixi na cama, ter dificuldades para comer, ficar mais irritado ou resistir à cooperação? Quando uma criança sente algo, por mais inconveniente que possa parecer,
Nossa primeira reação pode ser negar ou minimizar, mas o que ela realmente precisa é que nomeemos o sentimento, mostremos que entendemos e validemos a sua experiência. Falo por experiência própria, isso funciona. Não é mágica, não faz o choro parar na hora, mas ajuda a criança a processar o que sente e muitas vezes em poucos minutos ela já está recuperada. É automático para a maioria dos adultos, ao ver uma criança chorando, seja por frustração, dor ou raiva, a reação é tentar minimizar. Ai, não foi nada, vai passar, não precisa chorar. Ou até mesmo distraí-la com algo do tipo: olha ali, um esquilo passando a rua. Mas será que isso realmente ajuda? E quando dizem: a mamãe vai ficar chateada com você? Como assim? Quem está chateada é a criança. Ela não pode expressar sua tristeza só porque você não sabe lidar com isso? Além disso, essa frase ensina sem querer que a criança é responsável pela sua felicidade. O mesmo acontece quando dizem: ai, o papai do céu vai ficar triste. Sério mesmo? Colocar o peso das emoções de um ser divino nos ombros de uma criança, isso não só gera culpa, mas também ensina que o amor e a aceitação dependem do comportamento dela. Será que é isso que queremos transmitir? E isso é tão comum e corriqueiro para a maioria dos adultos. Observe. Eu mesma sempre peço para os adultos que convivem conosco ou nos ajudam com nosso filho para prestarem atenção nisso, porque meu filho tem um temperamento forte, tipo colérico, e fica ainda mais irritado quando ignoram o que ele está sentindo. Ele, com 5 anos, já entende que precisa de um tempo de silêncio, um tempo para se acalmar. Mas bebês não têm essa consciência ainda, eles são puro sentimento. Com o tempo, aprendem a observar e conter suas emoções, mas não sozinhos, eles precisam de alguém que os aceite e valide o que estão sentindo. Se a todo momento distraímos a criança ou tentamos desviar sua atenção do que ela sente, ela nunca aprenderá a lidar com suas próprias emoções. E muitas vezes fazemos isso porque estamos enxergando a situação com os nossos olhos e não com os dela. Então, que tal parar de menosprezar ou apressar os sentimentos das crianças? Veja esse exemplo. Para um adulto, não poder acompanhar a mãe no trabalho pode ser um detalhe irrelevante, mas para uma criança pode ser devastador. E às vezes, ao ver essa angústia, sentimos culpa, o que nos faz querer minimizar a dor dela. O que fazer nesse caso, então? Se você é o pai ou a mãe que precisa sair, vá com confiança. A criança se sentirá mais segura se perceber que o adulto está tranquilo, firme e otimista. Não saia escondido, isso pode gerar ainda mais insegurança. Encare o momento da despedida com calma e gentileza. Se você entrar em pânico, a criança sentirá isso e a situação pode se tornar ainda mais difícil. Mas ignorar a mágoa também não é o caminho. A criança precisa de um espelho emocional. Reconheça o que ela sente, ofereça um abraço e diga algo simples e acolhedor, como, por exemplo: você não quer que eu vá trabalhar, eu entendo, mas eu volto à tardinha. Se você é quem fica com a criança, ajude-a a nomear o que está sentindo. Você não queria que a mamãe saísse, está triste, né? Isso é normal, ficar triste quando alguém que amamos vai embora faz parte da vida. Também é importante ser honesto sobre o tempo da separação. Diga quando a pessoa voltará de forma concreta, como: a mamãe volta depois do lanche da tarde. Não adianta mentir ou dizer que será rápido se não for, porque a criança pode criar uma noção distorcida de tempo ou deixar de confiar no que você diz. Demonstre preocupação, mas sem exageros. Mantenha a calma e não deixe a criança chorando sozinha. Não tente distraí-la ou silenciá-la, muito menos peça para que não sinta o que está sentindo. O choro precisa de espaço. Depois de um tempo, ela mesma pode buscar uma atividade ou você pode sugerir algo, mas não enquanto ela ainda estiver imersa na dor.
Pense em como você se sentiria se estivesse com saudade de alguém que ama profundamente a ponto de parecer impossível ficar sem essa pessoa e alguém simplesmente minimizasse seus sentimentos em vez de acolhê-los. Primeiro, precisamos nos expressar, aceitar a situação, e só então conseguimos abrir espaço para algo novo. Isso é muito diferente de, no meio da angústia, alguém tentar distrair você com um boneco dançante. Muitas vezes, na tentativa de garantir que nossos filhos sejam felizes, acabamos afastando-os da tristeza e da raiva. Mas para uma mente saudável, é essencial que todas as emoções sejam aceitas e compreendidas, tanto para as crianças quanto para nós adultos. Aceitar nossos próprios sentimentos nos torna mais capazes de aceitar os dos nossos filhos. Quando os ajudamos a expressar suas emoções com palavras, gestos ou até desenhos, estamos ensinando a processá-las e encontrar formas saudáveis de se comunicar. E então, será que temos mesmo a obrigação moral de sermos felizes? A minha resposta para esta pergunta é: todos nós, adultos e crianças, estamos aprendendo a lidar com nossas emoções. E quando conseguimos desenvolver essa habilidade, podemos direcionar nossos pensamentos e nosso humor para, apesar dos desafios, tratar os outros com mais leveza e respeito, sem espalhar nossa negatividade. Se para nós adultos isso já é um grande desafio, imagine para uma criança. É por isso que, antes de exigirmos que nossos filhos lidem bem com suas emoções, precisamos olhar para as nossas. Muitas vezes, o primeiro passo é aprender a ter compaixão por nós mesmos, para então conseguirmos acolher as emoções difíceis das crianças com mais paciência e equilíbrio. Aqui está a essência do Me Criando para Criar. Investir em autoconhecimento não apenas fortalece você como pessoa, mas também transforma a maneira como você guia e apoia o seu filho. Crescemos juntos e esse é o maior presente que podemos oferecer a nós mesmos e a eles. Se este conteúdo foi útil para você, ajude-me a levá-lo a mais pessoas. Compartilhe com quem também pode se beneficiar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Sua participação faz toda a diferença. Quanto mais gente alcançamos, mais posso continuar criando conteúdos como este. Obrigado pelo apoio. Até o próximo vídeo.